Hoje nós vamos falar sobre as perspectivas de negócios e economia para Brasil e Estados Unidos em 2019. Olá, bem-vindos ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. Meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é trazer informações aos empreendedores, empresários, executivos brasileiros que querem começar um negócio ou uma carreira de forma estruturada aqui nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar, por favor, curta, assine, compartilhe, comente, mande suas mensagens, que assim a gente vai mantendo contato. Gente, hoje eu estou aqui muito feliz de estar com essas pessoas aqui que são alguns dos principais líderes empresariais da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Estou aqui com o prazer de vocês já devem conhecê-lo aí se você me segue, o Cássio Segura, que é presidente da Brazilian American Chamber of Commerce of Florida e vice-presidente também da Bright Capital. Obrigado, Cássio. Obrigado, Antônio. Estou aqui também com a Mônica Ribeiro, que é vice-presidente do Bank United aqui nos Estados Unidos, ajuda toda a comunidade empresarial brasileira em desenvolver negócios. Uma pessoa muito importante para a nossa comunidade aqui também. Obrigado, Mônica. Obrigada a você. Eu gostaria de adicionar que eu também sou chair da uma das maiores câmaras de comércios americanas aqui no sul da Flórida, que é a Câmara de Comércio de Pompano Beach, Lighthouse Point e Margate. Muito bom. Esqueci de mencionar isso. O Juliano de Oliveira, que é fundador do SIS Intelligence, que é uma plataforma para auxiliar grandes empresas a operar no Brasil. Então, ele é um expert em levar grandes empresas para o Brasil. Importante você também saber a perspectiva dele. Obrigado, Juliano. Obrigado a você, Antônio, por ter me convidado. Imagina. E um grande amigo que vocês já devem ter visto várias vezes aí no canal, Manuel Sweat, que é CEO da Business Traveler Deals e também da M. Sweat Enterprises, e é uma pessoa das mais conectadas aqui na nossa comunidade empresarial. Também é muito importante a gente saber a perspectiva dele para esse ano. Obrigado, Manuel. Obrigado por estar de volta. Isso aí. Gente, antes da gente começar, o Cássio tem uma agenda muito corrida, ele vai poder ficar aqui com a gente por alguns minutos, então eu vou começar com a pergunta para ele e, eventualmente, ele vai ter que se ausentar aqui do nosso episódio. Cássio, eu queria que você falasse, sendo presidente da Câmara, como é que você vê a questão das relações comerciais entre Brasil e Flórida, nesse atual contexto político, econômico, mudança no Brasil, mudança aqui nos Estados Unidos. Como é que você, como presidente da Câmara, está vendo essa situação esse ano? Nós vemos esse momento com bastante otimismo. Obviamente, o empresário, o empreendedor, ele não pensa no curto prazo, ele sempre pensa no médio e longo prazo. Então, ele olha o ambiente econômico com um olhar um pouco mais distante. Mas o momento que nós estamos passando oferece algumas oportunidades que eu gostaria de destacar aqui. Primeiramente, vale lembrar que os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, o maior mercado consumidor do mundo. Com crise ou sem crise, com crise ele é o maior mercado consumidor do mundo, um pouco menor. Sem crise, ele é o maior mercado consumidor do mundo. Então, aqui se tem muita oportunidade para quem é competente, para quem sabe produzir, para quem sabe competir. Dito isso, eu gostaria de focar um pouco na Flórida, dentro desse contexto. A Flórida é o quarto maior mercado dos Estados Unidos. A Flórida é um estado muito amigável para estrangeiros, para empresas estrangeiras. O empreendedor brasileiro vai encontrar aqui leis, regulamentos favoráveis, vai encontrar um ambiente de negócios muito favorável e principalmente um povo que é aberto ao estrangeiro. Então a gente costuma dizer que a Flórida é o portão de entrada de qualquer empresário que queira investir nos Estados Unidos. O estado da Flórida é o portão de entrada. E nesse contexto, nós vemos o Brasil num momento de recuperação da crise dos últimos anos, ou seja, o mercado interno ele está se tornando um pouco mais robusto. Nós vemos os Estados Unidos num ciclo de crescimento de 10 anos ininterruptos, então a gente está com pleno emprego aqui. Então o empresário, ele, nessa visão que eu disse no início da nossa conversa de médio e longo prazo, ele tem que aproveitar esse momento
de melhora de cenário no Brasil para começar a pensar na diversificação de mercados. Ele tem que viver do Brasil como seu principal mercado, obviamente, nesse momento, mas ele não pode depender só do Brasil. Ele tem que olhar diferentes mercados, e nesse contexto os Estados Unidos é um país que tem assim, uma atratividade para se iniciar uma operação no exterior. Então, nesse caminho Brasil e Estados Unidos, nós vemos oportunidades na área de alimentos, nós vemos oportunidade na área de máquinas e equipamentos, nós vemos oportunidade em entretenimento. O americano adora muito o entretenimento do Brasil. Enfim, nós temos um grupo de empresários brasileiros que já investem aqui, são muito bem sucedidos em inovação e TI. Então, essa área, o Brasil é muito promissor. Indústria financeira também, todos os grandes players e bancos médios e até fintechs brasileiras estão se instalando aqui com relativo sucesso. Então, para os amigos, né, do canal Viviane Aprendendo nos Estados Unidos, vale a pena vocês olharem os Estados Unidos, principalmente através da Flórida, como uma expansão, com uma diversificação das atividades de vocês. E aí, o que eu sempre digo é o seguinte, né? Nós temos aquele conceito de não se colocar todos os ovos na mesma cesta. Uhum. Então, eu, enquanto empresário, eu tenho meus investimentos na minha empresa, mas eu também tenho minhas reservas financeiras. Eu, enquanto empresário, eu atuo no segmento de financiamento, eu atuo no segmento de serviços, eu atuo no segmento de viagens. Então, eu também diversifico as atividades da minha empresa, diversifico a quantidade de produtos. Mas esse conceito de diversificar os ovos em diferentes cestas, se eu estou somente no Brasil, eu estou com as minhas cestas todas no mesmo veículo. Então, e se esse veículo bater, tombar, não adiantou nada eu ter meus ovos em diferentes cestas, porque as cestas vão todas quebrar os ovos, etc., porque o veículo tombou. Então, quando a gente diversifica de país, nós estamos diversificando de veículos. Uhum. Então, o empresário brasileiro que começou a passar fortemente uma crise, 2014, 2015, 2016, foi justamente quando os Estados Unidos começou a se recuperar da crise de 2008. Então, se ele estivesse com seus investimentos em países diferentes, talvez a operação americana pudesse ter ajudado a operação brasileira, que o Brasil entrou em crise depois. Então, essa questão da diversificação, né, dos negócios, ela é salutar, e os Estados Unidos, via Flórida, na minha opinião, oferece um excelente custo-benefício, excelente oportunidade para quem quer investir. Agora, sentido inverso, né, o que os Estados Unidos podem fazer, notadamente a Flórida, em relação ao Brasil, né? Eu acredito que no novo cenário de política econômica que nós estamos vivendo, e se o Brasil fizer as reformas prometidas, quais sejam a reforma trabalhista, a reforma tributária, onde o custo Brasil, que nós chamamos, que é o custo de produzir no Brasil, se torne se torne mais acessível, há uma imensidão de coisas que hoje são feitas na Índia, são feitas na China, que podem ser todas feitas no Brasil, e não são feitas hoje porque o nosso custo do Brasil não nos permite. Então, acho que o grande objetivo desse governo que aí está, e vai ser o maior trunfo, se ele conseguir implementar, são as ditas reformas que nós sempre falamos. A reforma da Previdência, a reforma tributária e a reforma trabalhista, que já avançou bastante, mas pode dar um refinamento. Com isso, muitas empresas americanas, com certeza, vão querer terceirizar ou produzir serviços a partir do Brasil, e aí surge uma oportunidade. Então, a gente aconselho aos investidores, empresários, ficarem atentos a esse movimento. Se o Brasil evoluir nessa questão das reformas, seremos muito atrativos, começaremos a competir com Índia, China, etc., na prestação de serviços, principalmente serviços terceirizados. E a questão do turismo. Pra você ter ideia, o turismo representa 23% da arrecadação do estado da Flórida.
representa 1 milhão de empregos, mais de 1 milhão de empregos na Flórida. E todo mundo quer ir para o Brasil. Então, se a gente conseguisse trabalhar um pouco mais acessibilidade ao Brasil, imagem e segurança, nós temos um contingente, vamos assim dizer, de locais ávidos a irem ao Rio de Janeiro, a irem ao Amazonas, a irem a Foz do Iguaçu, a irem a Salvador, Bahia, conhecerem as nossas belezas, né, naturais. Então, eu diria que no sentido Brasil e Estados Unidos devemos ficar atentos a esses dois movimentos que possam efetivamente levar negócios ao Brasil. E outro ponto importante é que as tarifas colocadas pelos Estados Unidos sobre a China, 10% parece pouco, mas vários segmentos tiveram a importação inviabilizada. Eu vou dar, por exemplo, o segmento de laminados MDF. A China é um grande produtor mundial. Compensado, né? Ou compensado. Mas com 10% de tarifa, o produto já ficou inviável. Então, os importadores que tinham a China como seu grande mercado importador já mudaram para Vietnã, Rússia e Brasil. Então acabou gerando uma oportunidade de negócio para o Brasil. Então o Brasil tem que ficar atento a esse tipo de oportunidade, porque essas questões de acordos bilaterais que os Estados Unidos estão tentando se colocar agora através de geração de tarifas podem gerar nichos de oportunidades onde o empresário brasileiro pode se aproveitar. Um exemplo prático, verídico, que está acontecendo agora, é essa questão do compensado, do MDF. E tem um ambiente, desculpa só comentar no que você está falando, tem um ambiente político favorável pela manifestação, né, do Trump, juntamente com o atual presidente do Brasil. Então, só para fechar aqui a minha fala, eu diria assim aos amigos do canal, e que queiram, obviamente, empreender fora. É o momento de começar. É o momento de começar a trabalhar, aproveitar que os mercados estão favoráveis para colocar a sua operação, ter uma diversificação de receitas. E tanto pode ser via exportação, pode ser abrindo sua empresa aqui ou importando, né, algum tipo de serviço aqui, ou de atividade que os Estados Unidos possam oferecer com competitividade. E a Flórida, né, é um início, vamos assim dizer, é um local que oferece, nesse início de, principalmente ter uma curva de aprendizado, um ambiente negocial amigável e bastante favorável. Então, não deixe, né, vamos assim dizer, eu vou esperar acontecer algo, eu vou esperar. O tempo para os negócios, ele passa, né, assim, às vezes a oportunidade passa. Né, então, tem gente que está esperando e tem gente que está fazendo, que está trabalhando. Então, os ouvintes que tenham esse interesse, aproveite que o momento é favorável, tanto para o Brasil como para os Estados Unidos, é um momento de diversificar. Essa seria a minha opinião. Muito bom, Cássio. Obrigado pelas suas opiniões. Fique à vontade aí, eu sei que você tem um voo agora, né, para continuar com a gente, ou sair quando você achar mais. Tá ótimo, não, eu vou, se vocês me puderem, eu vou, tenho um voo agora daqui a pouco, e Mônica, Juliano, Manuel, Antônio, e nosso homem por trás das câmeras, Zeno, muito obrigado aí pelo convite e sucesso aí, parabéns pelo sucesso do canal. Obrigado. Boa viagem, Cássio. Tchau, gente. Tchau. Gente, vou dar sequência então, pegar o gancho do que o Cássio falou, e agora entender um pouquinho o Brasil na sua perspectiva, Juliano. O que o Cássio falou tem tudo a ver, eu só vou fazer um pouco de detalhe, até entro bastante na nossa área. Na verdade, eu sempre digo que o Brasil é para profissionais, né? Por que é para profissionais? Porque é um país extremamente regulamentado, um país com leis trabalhistas super difíceis, um país com uma carga tributária extremamente complicada, todo mundo todo dia tem que estar olhando o que mudou, o que não mudou. O que a gente faz hoje no Brasil é justamente isso, a gente ajuda o empreendedor de fora, a empresa de fora, a começar a sua operação no Brasil. Mas quando você olha o Brasil, puxa vida, eu falei de uma coisa, mas você olha o Brasil, você olha mais de 200 milhões de habitantes, um país de dimensão continental, você tem a maior área agricultável do mundo. Se você olhar os números hoje em termos de agricultura,
a gente já é muito grande, a gente fala assim, mas aonde que pode crescer mais a agricultura no mundo? Todo mundo fala assim, poxa, o Brasil ainda tem muita área para crescer. Então, com esse ambiente todo favorável, né, você tem um mercado potencial, falo potencial porque uma boa parte da classe ainda não chegou ao consumo, né? Você tem uma classe média muito baixa ainda no Brasil, mas você tem um potencial muito grande de consumo, você tem um país muito grande, você tem um país super competitivo e, além de tudo, é uma democracia, apesar de ser uma democracia meio jovem, mas é uma democracia. Então, todo esse ambiente é muito favorável para que a gente tenha vender o país fora. É óbvio que nós temos outros problemas. O que está acontecendo, que bem pontuado pelo Cássio, né, o que está acontecendo recentemente foi a entrada de um novo governo, que falou em desregulamentação, que já começou a fazer alguma coisa. Está certo que o Temer começou com alguma coisa em termos de regulamentação, que falou em simplificação tributária, que está falando em privatização, reforma da Previdência. Então, tudo que hoje nós precisávamos vender melhor o país está melhor, está mais fácil de ser vendido e está com um ambiente de negócio muito melhor. Então eu tenho, segunda-feira inclusive eu fiz um call com o pessoal um dos nossos clientes aqui dos Estados Unidos e fala um pouquinho do que está acontecendo, explica para mim melhor, dá para você falar, vai ter agora um novo encontro que eles pediram para mim conversar, falar para todo mundo, que é essa nova oportunidade. Nós estamos falando que vamos tirar a tarifa de importação de 14% para 4%. Tem gente que quer mais rápido, tem outros que estão falando que em 4 anos. Tudo isso daí vai aumentar muito a competitividade do país, tornar o país muito mais acessível aos capitais internacionais que querem investir. Hoje existe capital à vontade para investir. Todas as empresas com quem eu trabalho, que são no Brasil, elas olham o Brasil como uma plataforma de investimento, uma plataforma comercial e vê uma enorme oportunidade. Deixa eu dar um exemplo, Rogério, você perdeu o fio da meada do que você acabou de falar. A última medida do governador, do presidente Temer, né, foi justamente desregulamentar, né, o limite, o teto, né, do capital estrangeiro para ser dono de uma companhia aérea. As companhias aéreas, né, vindo dessa área, estão sofrendo somente porque estão com dívidas em dólar, né, porque os leases são em dólar, paga combustível indexado em dólar também, porque o barril é feito no preço, né, 30% do custo vende combustível também em dólar, né, então você tem um exchange rate aí grande, mas ele acabou de liberar isso. É só para ilustrar, como o Cássio deu o exemplo do compensado, você abriu aí agora um setor extremamente importante, onde você vai conseguir trazer um potencial investidores. Existem algumas companhias que já têm equity em algumas empresas localmente, mas esse é um bom exemplo do que poderia acontecer. O Brasil, com as dimensões de continente que tem, né, de oportunidade de conectividade. Imagina, não existe low cost carrier no Brasil, quer dizer, companhia de baixo custo. Olha a quantidade de oportunidade para dar acesso às pessoas que andam de ônibus com distâncias grandes, poderem entrar no avião, que é o que está fazendo o México, por exemplo, agora, o que fez o Peru também. Né? Então, assim, só para ilustrar, vou voltar para você, mas é um caso real que você acabou de dizer, né? De que acabou de ser feito agora, algo que pode impactar muito nessa indústria. Agora, é importante pensar a longo prazo. Então, assim, adicionando ao que o Cássio falou, assim, é muito importante ter um plano de longo prazo. Não adianta, mesmo para aquele empresário que está vindo para a Flórida hoje, pessoal, pense no longo prazo, não no curto prazo. Se planeje bem, tanto para vir para cá quanto que para ir para o Brasil. Esteja bem preparado para poder entender. Entenda o mercado que você está entrando. Não é porque que você tem sucesso nos Estados Unidos que você vai ter sucesso no Brasil. E vice-versa. O brasileiro, ele tem um problema, né? Ele é muito imediatista, né? Esse é tudo para amanhã, né? Ele não tem essa paciência de espera, né? Quando começa um empreendimento. Não, e é verdade. Eu só vou dar um exemplo. Cultural, né? É cultural. Só vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho para uma companhia, não vou dizer o nome, mas quando eu comecei a trabalhar com eles foi muito engraçado, porque eles estavam chegando no Brasil e eles falaram, João, então prepara um estudo de mercado, que é o nosso core de entender o mercado antes de começar. Então, eu ia lá falar com os clientes, então eu tenho um produto assim, assim, assado, eu queria te apresentar o produto, isso aqui, o cara disse, então, pô, eu gostei, vou te fazer um pedido. Eu falei, não, mas eu não vim te vender nada. Eu vim aqui te conhecer.
e ver como é que você compra, o que você dá valor, qual a coisa importante. Daqui a 6 meses eu vou voltar para conversar com você. Então a gente preparava um estudo muito grande, muito bem preparado. Eu sei que para o brasileiro 6 meses não funciona. A gente quer uma coisa mais, como você falou, uma coisa muito mais de curto prazo. A gente preparava o estudo. Então quando eu voltava, eu apresentava o estudo na empresa matriz. O mercado é assim, assim, assim. Então o nosso nicho de mercado é aquele ali. O nosso nicho de mercado é aquele ali. Então a gente começava a trabalhar naquele mercado e era um sucesso. Mas por que era um sucesso? Porque a gente entendeu, a gente gastou tempo se preparando para entrar nesse mercado. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu, que não adianta você, às vezes, querer ser muito imediatista. Você tem um investimento a ser feito. Então, assim, tanto para as empresas que estão indo para lá, quanto as empresas que estão vindo do Brasil para cá, pensem sempre no longo prazo. Pensem que você vai fazer um investimento, que isso vai dar retorno. Não é que, como o Cássio bem pontuou, ele falou, olha, pessoal, tem altos e baixos no mercado, né? Tem o oba-oba e o upa-upa, né? Então, pense no longo prazo. Excelente, excelente. Agora, a Mônica, né, ajudando tantos empresários que estão chegando aqui, ou que já estão estabelecidos, você tem uma sensibilidade muito grande de quais indústrias estão crescendo, né? Sem dúvida. Que franquias estão sendo mais interessantes aí para os investidores. Como é que você está vendo esse ano desse ponto de vista? Olha, a previsão para 2019, eu não vejo muitas indústrias, nenhuma novidade. Vai ser uma continuação baseada no que aconteceu em 2018. O Cássio bem falou, a indústria de tecnologia continua despontando, continua crescendo, e não só a parte de software, de aplicativos, mas de hardware também, e abrindo muitos empregos, né? Oportunidades de empregos para profissionais, não só para empresários, né? Para startups e tudo mais, mas também para empregos. A previsão que seja de abertura de um crescimento de 15% em vagas nessa área de indústria, na indústria de tecnologia. Então, é uma área muito importante. A segunda seria na área de e-commerce. Também nenhuma novidade. A Amazon está aí, a maior plataforma, né, de loja, né, de varejo, e e-commerce continua sendo forte e crescendo, vai crescer definitivamente em 2019. Eu acho que é a plataforma que todo mundo vai eventualmente usar para vender seus produtos e até mesmo seus serviços. Serviços profissionais continuam em alta, a previsão é mais ou menos de crescimento de 13%, principalmente na área de contabilidade, publicidade, marketing, na área legal. Essa é uma indústria que está crescendo muito também. A engenharia civil, construção, não é, a gente pode sair aqui mesmo na Brickell, onde a gente está e ver, né, construção. A área de Orlando, só olha para a quantidade de gruas que tem. Incrível. A quantidade de gruas que tem. Todas as gruas do mundo estão aqui. Estão ali. Construção, né, em todos os lugares, aqui no estado, falando aqui no estado da Flórida, porque a gente está aqui, mas na área de Orlando, né, a Central Florida, em Orlando, eu acho que não tem um lugar em Orlando que não tem uma construção. Em cada esquina a gente vê, né, construção. Então é uma indústria que está crescendo e vai continuar crescendo, sem dúvida nenhuma. E isso é uma novidade que começou e está crescendo, que é a realidade virtual. A gente prevê um crescimento de mais de 50% nessa indústria. Hoje a gente vê treinamento sendo feito todo virtualmente, né? Vendas de serviços, atendimentos de psicólogos, né? Na parte da educação, saúde, treinamento, serviços até a idosos estão sendo feitos, atendimento médico, né? Virtualmente agora, né? E isso está crescendo demais. Começou, as pessoas não acreditaram muito que iria dar certo, né? E realmente está dando certo, né? E está crescendo demais. Eu recebo muitas perguntas na razão que muitos brasileiros querendo investir em franchise, que acham que é algo mais seguro, né? A franchise já é algo que já foi comprovadamente, né, que deu certo. É uma tese comprovada. Então, muitos têm esse interesse de investir em franchises. Eu diria 3 top franchises em áreas, né, de indústrias. Definitivamente fitness.
E é um fitness um pouquinho diferente do que a gente viu nos anos atrás, né? Anos atrás eram só aqueles gyms, né? As academias de ginástica. Hoje em dia a gente vê academias de pilates, de yoga, de outras, não é? Diversidade, totalmente diferente do que a gente viu anteriormente, né? Muito interessante, um crescimento incrível nessa área, a gente vê muitas franchises sendo abertas nesse ramo. A segunda, na indústria alimentícia, o Cássio falou disso, na área de alimentos, né, de restaurantes, mas é muito interessante, um ponto muito interessante, que o foco nessa área alimentícia está sendo de comida saudável. De alimentação saudável. Isso. É essa área que está... E é engraçado que os Estados Unidos é conhecido como fast food, né? A comida, né? Os junk food, né? Só que o Whole Foods está tomando conta. Exatamente, exatamente. Está voltando uma moda de fazer comida em casa, de preparar coisas de fazer em casa. E saudáveis, mesmo processadas. Comida saudável, mesmo processada, mas comida saudável. Né? E que vai de encontro ao outro comentário que você fez da indústria de fitness, né? Porque você exatamente está combinando as duas coisas, né? Uma coisa interessante dessa área de fitness que você falou, empresas americanas, corporações, grandes corporações, eu posso até citar o próprio Bank United como exemplo disso, eles estão oferecendo seus funcionários descontos, benefícios para você ter uma vida, né, para transformar a sua vida mais saudável. Então, se você perde peso, você ganha descontos. Se você join a gym, né, começa a fazer exercício 3 vezes por semana, você vai pagar menos no seu seguro de saúde, a própria empresa motiva, incentiva que você tenha uma vida mais saudável. É incrível, muitas empresas, o Bank United é um deles, ele motiva, incentiva, nós temos workshops semanalmente para como viver mais saudável, como fazer exercitar, mesmo no trabalho, no escritório, e eles te dão esse tempo e beneficiam, você tem desconto no seguro, ou seja, é um salário indireto que você até ganha, né, nesse sentido. Então, nisso, o fitness realmente está tomando, né, um crescimento bem grande aqui no mercado americano. Indústria alimentícia, como eu falei, e até lojas que se especializam em dietas. É interessante, é um trend agora, é impressionante isso. Tem livros e agora passou até lojinhas especializadas em lojinhas virtuais também, né, que deliver a comida. E a terceira franchise que continua sendo serviços domésticos, né, tanto de limpeza comercial, limpeza residencial, a pest control, né, detetização, tem vários concertos em geral, pet sitting, né? Pet sitting, concierge, exatamente, né? Consultoria, esses serviços. Franchise sempre dá certo nesse sentido, está crescendo, quanto mais pet sitting, agora todo mundo tem, né, o seu cachorrinho, é incrível, como já tem franchise disso e está num crescimento incrível. Esse é mais ou menos o outlook. Esses números são dos Estados Unidos como um todo ou só da Flórida? Dos Estados Unidos como todo, não com a Flórida, mas dos Estados Unidos como todo. Mas a Flórida tem, eu acho que uma fotografia disso, assim, exatamente pelo clima, né? Nosso clima aqui, né, ajuda no fitness, né, na alimentação, né, no outdoor, a gente né? Eu gosto. E algumas dicas só para empresários brasileiros que queiram tenham essa vontade de expandir seus negócios e crescer. Só para falar que a indústria de tecnologia que continua crescendo, existem muitas oportunidades, não só de trabalho, de empregos e de investimentos nessa área. E eu dou algumas dicas aí. Web designing é uma área que está crescendo demais, porque todo mundo tem que ter hoje um website, né? um site. Produção de vídeos, agora mesmo a gente está fazendo o quê? Né? Uma gravação de um vídeo. Produção de vídeo, hoje os profissionais estão vendendo seus serviços, né? E até treinamento, através de vídeos, tudo é através de vídeos, né? Então, essa produção de vídeos, elaboração de conteúdos para a mídia social, também existe um mercado muito grande nesse sentido. E warehouse para mercadorias está em falta. Se você procurar, está em falta. Porque as pessoas estão montando lojas virtuais para vender seus produtos, mas esse inventário tem que estar
em algum lugar, né? Fisicamente em algum lugar. Então, é uma oportunidade excelente para investidores, warehouses e contabilidade, porque todo mundo que tem uma empresa precisa de um contador, não é? Definitivamente. Tá, mas é importante isso, né? Entender essas dicas de onde investir, as indústrias que estão crescendo, as franquias, porque tem muitos amigos que seguem o canal, ou são empreendedores, ou são executivos de grandes empresas que querem mudar de vida, querem mudar de país e querem começar a cuidar de um negócio aqui nos Estados Unidos. E ninguém melhor, né, do que alguém que fez isso, né? Manuel, como alguns de vocês devem se lembrar, foi vice-presidente da Latam Airlines e há algum tempo, e hoje a gente está comemorando um ano, né, da sua empresa, um BTD. ano, Fly Solo. Voando solo, né? Manuel, como é que você vê, né, com base em todas essas informações, esse empreendedor ou esse executivo que vai empreender aqui nos Estados Unidos, que dicas que você pode dar, como é que você vê esse momento agora para 2019? É muito interessante eu estar fazendo parte dessa conversa, porque eu vejo nos comentários do Cássio, do Juliano e da Mônica, exatamente a perspectiva de executivo também, olhando para uma estratégia, big picture, essa coisa. Agora eu estou do outro lado e eu tenho que ser um pouco mais reativo a algumas dessas colocações. Tenho que tirar aquele chapéu que eu tinha e colocar. Me lembrei de uma frase quando eu fazia economia, que o Keynes dizia, né, o pai da economia, né, a longo prazo todos estaremos mortos. E hoje eu, como empreendedor, eu não posso pensar em longo prazo, mas também não curto prazo. Mas eu tenho que pensar em médio prazo. Então essa é a primeira disruptividade aqui do nosso grupo, né? Mas eu não posso deixar de mais concordar com você, porque planejamento é fundamental nisso aí, né? Eu acho assim que eu fui convidado ano passado para dar uma palestra num evento grande no Brasil, lá em Florianópolis, chamado Empreende Brasil, né? Para justamente falar um pouco disso, né? De como é que era sair de uma vida executiva e para uma vida de empreendedor, né? E empreender nos Estados Unidos, né? E o nome da palestra, eu acho que talvez responda de uma forma curta o que você me perguntou, era Empreender como Executivo, Executar como Empreendedor. Empreender como executivo significa de que eu tenho que usar tudo isso que a gente colocou aqui, olhar o macroambiente, entender aonde que estão as perspectivas de mercado, fazer o planejamento, olhar a longo prazo, etc, etc. Pesquisa, Só que, né, porque se eu não fiz errado até hoje, essa é para os acionistas das empresas que eu trabalhei, né? Agora que eu estou fazendo para mim, eu não posso fazer errado também. Então eu não posso deixar de lado tudo aquilo que eu aprendi na escola, nos MBAs que eu fiz, etc. Agora, executar como empreendedor vem dessa questão de não olhar muito para longo prazo, que eu vou estar morto, como dizia Keynes, entendeu? E aí vem essa questão de arregaçar a manga e fazer. E aí talvez a grande experiência que eu estou tendo ao longo desse ano, né, é de que isso tem a ver com a questão cultural também nossa, né? O brasileiro tem essa coisa de não desistir nunca, né? Eu sou parte de uma geração, essa geração anos 80, que aqui a gente é taxado como geração X, né? Quer dizer, eu me considero borderline milênio, né? Para poder pensar com os milênios, 50% da força de trabalho americana já é milênio, né? Então você precisa go get it. Acho que esse é um pouco dessa, né? Então acho que antes de qualquer coisa de planejar é atitude. Mas qual é a minha atitude? Qual é o meu momento de vida? Né? Porque no final do dia é a tua vida. Né? Então, assim, e eu percebo ao longo dessa jornada alguns executivos que, enfim, me seguem no LinkedIn, etc., eles falam, cara, você tem sido uma inspiração para mim porque você foi para um fly solo e nós que somos executivos de muito tempo acostumados aqui, a gente não teve ou a coragem de fazer, né? E não é questão só de coragem, porque se você tem coragem pra caramba, mas não tem um business plan pronto, tá fora, empreender como executivo. Né? Mas também, por outro lado, tem a atitude certa de entender teu momento. Né? Então, para mim, foi uma questão de momento. Né? Cada um tem o seu momento. Então, não dá para dizer, vai por aí. Não, cada um tem o teu momento, tem que saber respeitar isso. Cada um tem o teu próprio business plan. Né? Mas a experiência tem sido fantástica. E o que eu podia dizer, o que eu tenho aprendido hoje, resgatando algumas coisas que os meus colegas falaram. Primeiro, entender o big picture. Que o Cássio colocou muito bem, o Juliano também. Nos dois ambientes. Né? Eu estou aqui no Brasil, vale a pena eu internacionalizar ou não minha empresa? Né? Porque o Brasil vai ter oportunidade, a gente falou daqui de regulamentação. Então, de repente, se você já faz sucesso no Brasil, por que você quer fazer simplesmente ter a vontade de vir para cá viver? Continua vindo ver Mickey Mouse, entendeu? E volta, porque se você está ganhando dinheiro do Brasil, faz lá. Isso é uma pesquisa essa semana, no Época Negócios, de que 91% dos brasileiros adultos, se pudessem, vinham empreender ou morar nos Estados Unidos. 91%. Esse número cresceu da última pesquisa que o Valor Econômico tinha feito ano passado. Num momento que o Brasil está vivendo um momento bom.
Porque pelo menos a maior parte da população elegeu alguém que ele espera que vai conseguir endereçar os grandes problemas da sociedade, né? Então, assim, é interessante você ver isso, né? Será que realmente as pessoas queriam vir para cá? Pro lado de vir para cá, dá para entender. Mônica colocou muito bem aí o que você tem de oportunidade. Ano passado, a gente estava aqui, você estava aqui já. Essa economia da Flórida movimentou $1 trilhão no GDP, né? Que é o Produto Interno Bruto, que é muito mais, 17ª quase economia do mundo. Quer dizer, um estado motivado por áreas de serviço, a Flórida, enfim, moveu tanto dinheiro. Então eu falei o seguinte... 96 milhões de turistas. 96 milhões de turistas. Então eu penso o seguinte, eu estou no Brasil, eu quero, não é ganhar dinheiro fácil, mas eu quero estar onde está o dinheiro, então eu vou para a Flórida. Eu abri minha empresa em Portugal ano passado, com 11 meses de empresa, e eu falei assim, tem oportunidade, mas é lento, é burocrático. Eu estava acostumado com essa coisa de Estados Unidos, vamos lá, invoice, não precisa de cartório, você levanta a mão e diz, eu sou eu mesmo, não tem que falar chancelar quem você é. E eu me botou, né? Deu aquele déjà vu, caramba, você precisa ir do cartório, vai lá. Eu falei, cara, mas eu consegui, como eu estou com uma empresa de tecnologia, você consegue também fazer um plug and play mais simples. Eu acho que, para mim, uma coisa que tem sido fundamental na questão do planejamento é business model, é modelo de negócio. O meu modelo de negócios, ou o modelo de negócio dos outros, por exemplo, você falou de franquia, né? Esse modelo de negócio faz sentido? Faz. Agora, eu, como ex-executivo, vou ficar bem vendendo, ir para uma loja de varejo, eu nunca fui para loja de varejo, vendendo pet shop, fazendo cookie ou cupcake para tortinha para cachorrinho. Né? Questão da atitude de avocação. Então não adianta querer se enganar. Eu vou abrir uma franquia de Starbucks, o cara não gosta de café. Já começa a ter um problema aí. Então a questão de conciliar isso é muito interessante. Mas então, para mim, quando você resolve a questão da atitude, o que eu quero para a minha vida, para onde eu vou, é o modelo de negócio. Só fazendo um parênteses, Manuel, desculpa. Você tocou num ponto super importante, que às vezes eu faço essa pergunta para as pessoas. Algumas pessoas me procuram assim, eu queria abrir um restaurante na Flórida, né? Aí eu falo assim, tudo bem. Você começa a fazer perguntas, alguma vez na tua vida você já pensou que você não vai ter feriado, que você não vai ter, vai trabalhar de manhã e tarde de noite? Você está preparado para sair dessa vida de executivo para ser isso? Entendeu? E nem sempre a pessoa, aí que ele para pensar e nem sempre está preparado. Reality shock, né? Um choque de realidade do negócio. Não, né? E é engraçado você trazer esse exemplo, o Antônio já fez uma reportagem sobre isso, né? E a Veja fez agora no final do ano lá no Brasil, né? Não só o cara, às vezes, é novo entrante no mercado que ele não conhece, e aquele lá do Brasil que já faz isso do teu core business, quando vem para cá, acha que o que funciona lá funciona aqui. Os 4 maiores restaurantes, né, não preciso citar o nome aqui para tá publicado, mas grandes restaurantes vieram para cá, falharam. 6. Exato. Né? Quer dizer, 6 no total, né? É verdade, eu estava lembrando dos 4 só. Mas por quê? Porque coisas básicas faltaram, como, por exemplo, pesquisa de mercado. Que tem uma empresa que faz muito bem aqui, sem querer fazer jabá, mas porque os caras sabem como fazer, porque não adianta querer estimar isso. Só para adicionar, desculpa eu te interromper, Manuel, só para adicionar nesse mesmo ramo, os empresários brasileiros bem-sucedidos, e no ramo que seja, quando vêm expandir seus negócios aqui nos Estados Unidos, o que eles veem é que eles já passaram, têm muita experiência, muitos anos, encontraram sucesso, e acho que qualquer obstáculo eles podem passar. Essa parte é boa pela atitude. A atitude está aí, exato. Agora, conhecimento do mercado, e planejamento, e como é que fazer, como fazer, falta, eu acho que é adaptar o produto ou o serviço à cultura americana. A cultura americana. Então, eu vou ser sincera, eu não gosto da palavra internacionalização das empresas. Quando eu falo com os empresários brasileiros que estão querendo vir aqui, eu falo assim, sim, você quer nacionalizar a sua empresa? Eu estou aqui nos Estados Unidos, você tem que nacionalizar. Uma forma de deixar claro que ele tem que adaptar para o consumidor local. Seja a comida, o alimento, que o americano come com muito menos sal do que o brasileiro, né? Os temperos são diferentes. Os horários são diferentes. Os horários são diferentes, o serviço é diferente. Então, essa adaptação tem que existir. Então, exatamente, eu faço essa troca quando a pessoa... Não, mas eu quero internacionalizar. Eu falei assim, não, você quer nacionalizar a sua empresa em americana. E é nessa hora, Mônica, que às vezes também a pessoa precisa tirar a vaidade lá e dizer o seguinte, eu preciso de ajuda. Isso, exato. Uma das coisas para quem empreende,
né? Tinha um programa no Brasil que falava, você tem que saber botar a sapatilha da humildade, né? Eu estava vice-presidente de uma companhia, eu não era, porque você deixa de ser do dia para o outro, entendeu? E quando você empreende, você tem que ter essa capacidade, né? A gente chama, tem que ser humble, e ter uma capacidade de cair, saber que você vai errar, você volta ali para o básico, muito para o básico, né? Então a questão da atitude é muito essa. E a questão da humildade de você conseguir fazer a nacionalização parte de que premissa? Eu preciso de ajuda. Claro. Entendeu? Porque eu tenho de cara uma barreira cultural. Né? A gente sabe que nosso país não tem o inglês que tem como segunda língua, mas não é, né? Quer dizer, não é dominado como é, por exemplo, na Holanda. O cara já nasce com 3 idiomas, entendeu? Né? Porque a Europa tem essa diversidade, né? A gente, pelas barreiras físicas, né, seja cordilheira, ou seja mesmo Amazônia, geográfica, a gente criou o nosso mundo ali brasileiro. Eu trabalhei em Angola um tempo, e os angolanos adoram o brasileiro porque a gente foi independente de Portugal com o nosso próprio idioma. Tem Portugal de Brasil, português de Portugal, português brasileiro. Mas a gente não tem também o espanhol. Então a barreira cultural, às vezes, ele acredita que não é grande. Ele é muito grande. Então, e a segunda como dizia já, né, o filósofo Platão, eu só sei que nada sei. Tem que chegar aqui dizendo, eu não sei. Ah, mas deu certo lá no Brasil. Não, mas quem é que sabe fazer aqui? Existem pessoas boas que podem me ajudar? Existe um banco que eu posso ir e ele vai falar comigo, com alguém com conhecimento de mercado, vai dizer, olha, esse é um mercado que está bombando, mas não é investimento para você isso? Eu estou falando com o advogado correto? Né? Eu tenho alguém com experiência nesse país que já fez, botou um umbigo no balcão, regaçou a manga e provou que o caso é um sucesso, ou o cara só tem PowerPoint? Eu costumo dizer, PowerPoint, Excel, aceita tudo, meu amigo. É verdade. Né? Verdade. Então, assim, eu acho que essa necessidade, e o que eu percebo, o Antônio coloca muito isso, eu acho isso muito interessante, os empresários que se deram mal aqui, e alguns que, né, porque é natural, você quando está empreendendo, capacidade de cair, levantar, né? Eu deixei de ter role model em executivo, né, em companhia há muito tempo. Hoje eu tenho, minhas referências são os empresários, empreendedores de sucesso. Todos eles falam, cara, caí 20 vezes, recebi não todo dia. Né? Nessa me parece que o pessoal gostava muito lá em Florianópolis, que eu dizia o seguinte, mano, me dá uma dica boa aí. Eu falei, cara, o que não falta é tatu para te levar pro buraco. O que não falta é tatu para te levar pro buraco, todo dia. Né? Eu saio às vezes de umas reuniões e falei, mano, que tatu, mas eu não vou pro buraco, né? Então é a capacidade de levantar a cabeça e ir em frente. Mas você tem que ter um plano muito claro. Quer dizer, eu tenho uma visão, quero chegar lá, como é que eu chego lá? Esse é um pouco. E eu acho que tem essa humildade para dizer, essa parte aqui eu não sei, quem pode me ajudar? Será que tem aqui um instituto que pode me ajudar? Será que tem aqui um grupo de pessoas, empresários sérios, que já erraram e de que são sérios? Existem associações, eu sou parte de 14 associações, né, como você também, enfim, corporativas, elas são importantes para me dar leverage, para me fazer conexão. Né, mas não dá para ir para um happy hour de uma câmara de comércio e achar que você vai sair de lá com todas as respostas. Não vai. Business acontece no one-to-one. Eu acredito muito em acordos bilaterais ou acordos onde as pessoas se somam. Essa tem sido a minha experiência. Fazer parceria, ter humildade, né, saber que só sei que nada sei, aprender todo dia. Quando eu recebo um não, vou lá e levanto. Mas também tem que ter personalidade de jogador de futebol, né, para dizer, cara, eu sou artilheiro, se eu fiz gol até agora, como é que eu não vou fazer gol para mim? Então, né, e aí para isso é importante para você matar os time killers. Né? Só de gente te chama não falta tatu para te levar pro buraco, cara, mas é muito papagaio, né? E papagaio que acompanha João de Barros vira gigante de pedreiro, né? Então você segue muito o cara que fala muito, né? Mas daqui a pouco você tá ali fazendo, tá fazendo. Então tem um pouco essa coisa, não perder um pouco a tua vocação. Mas eu acho que a coisa mais legal para mim que tem sido nesse período é que eu perdi o sobrenome de uma empresa importante, eu sempre tive alguns sobrenomes grandes, né? E as pessoas falam, cara, Manuel, você é um exemplo para mim porque você perdeu o sobrenome, né? E você continua. Cara, minha rede de relacionamento é melhor hoje do que quando eu tinha um sobrenome. Sabe por quê? Porque eu estou acreditando nas pessoas. Então você se associar com pessoas corretas, entender de que você, para crescer o teu business, você pode fazer parceria. O Brasil não é muito. A gente, quando fala de parceria, às vezes eu me lembro do Brasil, esse cara, pô, você sabe disso, Juliano, você está lá o tempo todo, o cara olha de forma diferente, né? E a gente, quando se conheceu, foi isso, né? Quer dizer, existe uma legitimidade, eu percebo isso, Mônica, aqui, das pessoas se ajudarem. Mas não é todo mundo. Existe o lado negro da força. Né? Mas aqui eu acho... Desculpa. Não, fica à vontade. Mas aqui eu acho que tem uma coisa diferente do nosso lá. Assim, eu vejo muito mais as pessoas aplaudirem o teu sucesso do que a gente vê no Brasil. Porque existe mais humildade, eu acho que quando chegam, né? Eu acho que quem sobreviveu aqui tá na veia, tá no DNA ser humilde. Porque os que não são humildes já voltaram.
Não, eu concordo plenamente. Já voltaram, então... Porque alguma das barreiras estruturais fecha para ele. Se o cara vai ser prepotente, o cara... Ah, tá bom, eu vou ser prepotente, não preciso contratar uma pesquisa no mercado. Tá bom, vai vir o resultado. Ou eu não preciso de um advogado, eu consigo fazer tudo por aqui. Ou eu não preciso de um banco, deixa que eu vou dar meu jeitinho. Não quero um consultor. Enfim. O contador, cara, se você fizer um erro no teu imposto de renda, você pode perder metade do teu dinheiro. E esse país é baseado em a regra tá clara. Tá claro para você? O policial te para, não, mas eu não trouxe a carteira, não sabia. Mas você não sabe que tem que ter carteira, então não, né? Então a regra é muito preto no branco, né? Então, eu acho que o americano não aceita desculpa, né? E o brasileiro está acostumado a dar desculpa para tudo. Sempre tem um jeitinho, uma desculpa. Agora, para a gente finalizar aqui, né? Vocês são alguns dos principais líderes nossos empresariais aqui, e nós temos diversos, né? Tivemos aqui o Cássio, da Câmara Brasil-Flórida, a Mônica tem uma atuação muito importante no Brazilian Business Group, né? Também, sem dúvida. O que vocês acham que falta para as nossas comunidades e microcomunidades empresariais aqui, para os empresários brasileiros darem um salto de qualidade, mudar de patamar? O que vocês acham que a gente poderia fazer? Como eu fui o último, vou começar agora, né? Eu acho que falta, primeiro, self-awareness, né? Quer dizer, um pouco ele entender, né, onde eu estou parado, por onde eu vou. Porque o business plan é teu, né? E entender um ponto que o Juliano falou, que eu aqui vivo numa comunidade diferente. Aqui em Miami, se você conhece 10 pessoas, você conhece todo mundo, né? A comunidade internacional tende a ser menor, por isso que existe uma necessidade natural do ser humano, né? Mas tem gente fazendo coisa errada aqui. Eu percebo que tem pessoas aproveitando a falta de conhecimento e, né, a gente viu vários casos. Vai para o YouTube que você vê. Vários conhecimento do empresário, né, que chega a contratar pessoas que... ou não contrata, etc, etc. O que eu acho, Antônio, é que a gente, quando soma, a gente é maior para crescer a torta. Se você cresce a torta, todo mundo tira proveito dela, né? Então eu acho que as lideranças, esse é o papel das lideranças, né? As lideranças precisam ter essa capacidade de botar de lado as diferenças, ou pelo menos discutir as diferenças, mas ver onde que a gente converge. A gente converge aqui. Se você tem um ponto de conversão, poxa, eu e a Mônica, a gente converge nesse ponto. Mas a gente tem opiniões diferentes de outro ponto. Tudo bem, vamos deixar essa de lado e vamos, porque a gente está tem a mesma lógica, né? Então eu acho que ter atitude dos líderes. Porque se você esperar de que todo mundo embaixo vai aglutinar, e aí eu acho que os líderes que têm conseguido organizar as comunidades corporativas aqui merecem tirar o chapéu. Né? Sejam as câmaras de comércio que estão há muito tempo, eu sou parte da Câmara do Board da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos da Flórida já há 7 anos, eu sou parte do Advisory Board de Nova York, sou parte, né, como membro do BBG, que a Mônica representa, sou parte do Recomendo, quer dizer, nós que de alguma forma já estamos envolvidos, e também sou parte de outras associações de empresários que simplesmente estão olhando o seguinte, olha, eu não preciso de associação. Se eu juntar força aqui, a gente consegue fazer melhor e ajudar alguém. Eu acho que quando você mostra essas evidências, mas eu acho que esse é um papel da liderança, entendeu? Para mim é um papel da liderança. Então a minha opinião é que a gente precisa realmente juntar esforços. O que você está fazendo hoje é um grande exercício disso, né? Quer dizer, a gente está falando, discutindo, acho que quebrar essa barreira das diferenças e simplesmente vamos lá bater um papo, né? Vamos lá conversar, né? Vamos dedicar um pouco do teu tempo para os outros, para a comunidade, né? Eu acho que você se doar é muito importante, né? Então eu acho que esse é o papel da liderança. Eu não deixaria isso na mão do pequeno empresário que chegou aqui agora, que vem para uma reunião aqui do Recomendo e está achando, poxa, ele chega sem nada, ele chega sem saber. Como é que a gente conversou? Os caras vêm conversar comigo com uma humildade danada. Quando eu descobri o currículo, eu falei, caramba, né? Né? Então, mas é porque você foi humilde, né? E a gente teve essa oportunidade. Então, para mim, é parte do ser humano, mas parte das lideranças. As lideranças aqui hoje já bem representadas têm, acho que, esse papel de juntar, somar força e não, né, fazer silos geográficos. Eu pertenço a esse grupo, eu sou desse grupo. Eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Nós, como comunidade brasileira, empresarial, a gente não vai levar a lugar nenhum. O Aloysio fala uma coisa que é verdade. Nós, como comunidade brasileira internacional, nós temos, somos o 4º ou 5º estado, porque as pessoas que estão aqui têm 3 idiomas pelo menos, o per capita que você faz é maior do que o cara do Brasil, e a gente, por exemplo, não consegue nem influenciar a política pública. Uhum. Onde está lá, quem é o deputado, o senador que está pensando no brasileiro que veio para fora, para fazer com que seja fácil para ele, por exemplo, voltar, ter um filho, etc, etc. E nós deveríamos fazer. Mas se a gente estiver separado, a gente não faz. Então a minha missão seria essa. Como é que eu consigo conectar os dots? Né? Eu acho que importante seria as pessoas também procurarem
as associações, procurar conhecer as pessoas aqui antes de sair dando tiro para qualquer lado, entendeu? Conheça, se faça conhecido, entenda o ambiente de negócio, entenda as pessoas que podem te ajudar. Procure evitar, procure descobrir qual é o track record dessas empresas ou de outras empresas antes de você se amarrar com alguém, entendeu? Acho que o que o Manuel falou, eu 100% concordo. Eu acho que o maior perigo é você, às vezes por ansiedade, querer mostrar, ou por orgulho, querer mostrar alguma coisa rápido. Tenha paciência, construa, conheça as pessoas, conheça o ambiente de negócio. Eu acho que essa, para mim, seria o principal hoje. Eu diria, mas eu diria 3 pontos importantes, na minha opinião. Respeito e integridade é primordial em qualquer associação, em qualquer parceria. União, eu acho que falta, né, na nossa comunidade brasileira, infelizmente, né, a união. E ética profissional é extremamente importante para você sobreviver, para você ter uma credibilidade, né, e aqui nos Estados Unidos, na sua profissão, ou no que você seja na sua companhia, você precisa ter uma ética profissional. Né, é extremamente importante. Então, eu diria essas 3, e vai muito com você, união, né, essas parcerias todas, essas associações, né, a gente ser mais generosos. Mais generosos, né? A palavra generosidade. Generosidade, às vezes falta, né? Compartilhar a nossa sabedoria, a nossa experiência, o nosso conhecimento com os outros. Você faz isso sempre, quando eu assisto e escuto você falando. Todos nós, assim, compartilhar, né, os nossos conhecimentos. E eu sempre, no banco, eu faço questão de, quando eu recebo um empresário brasileiro, de passar um pouquinho dessa educação financeira, por mais experiente que a pessoa seja no Brasil, é diferente. As instituições financeiras americanas são diferentes. Né? O que é um crédito? O que é... Então, pequenas coisas, como um financiamento, né, para negócios comerciais. Qual é a diferença daqui, dos Estados Unidos e do Brasil? Eu realmente eu me empenho em passar isso. E eu acho que todos os profissionais deveriam fazer a mesma coisa. Né? Gentileza gera gentileza. Dizia um poeta de rua brasileiro que morreu lá no Carioca. E é isso, gentileza gera gentileza. Né? Minha esposa tem uma coisa que ela fala que eu adoro, que ela... dessa parte de doar um pouco, né? Isso. Doar um pouco para a comunidade que você trabalha. Ela fala o seguinte, give back. Give back, para a comunidade. Ela fala assim, o copo cheio não vai encher mais. Dá um pouquinho dele, entendeu? Para poder ter espaço para poder encher mais ele, entendeu? Então dê um pouco para a comunidade que você vive, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado no Brasil, né? O americano, 80%, né, da comunidade dos americanos voluntariam. Veja só que para você graduar de high school, você precisa estar fazendo no mínimo 100 horas de serviço voluntário, desde pequenininho, né, na elementary school, já começa a voluntariar. Então já está no DNA, eu acho, né, do americano, o serviço voluntário. E 10% dos brasileiros fazem trabalho voluntário. É algo assim incrível, uma diferença. 10 a 15%, parece que aumentou agora, de 10% para 15%. Que bom. Ainda continua muito pequena a porcentagem. Então, e a gente vê essa dificuldade até nas associações, falando pelo Brazilian Business Group, até na Câmara de Comércio, que é uma Câmara de Comércio, temos quase 1.000 associados, 1.000 membros. Temos muitos voluntários, apesar de termos um staff grande na Câmara, temos uma série de voluntários. Mas é importante, eu vejo a diferença do voluntário do Brazilian Business Group e o voluntário da Câmara de Comércio, é um voluntariado com responsabilidade. Eu diria, com responsabilidade. E não aquele voluntariado, eu estou fazendo um favor. Então, na verdade, se eu chegar 10 minutos atrasado, isso não é importante, porque eu estou me doando. Exato. E não com aquela responsabilidade. Não, eu me comprometi de estar aqui às 8, eu vou estar aqui às 8. É um serviço voluntário, eu não estou sendo paga para isso, mas é uma responsabilidade que eu assumi. Então, eu acho que essa é um pouquinho da diferença que a gente tem em relação ao voluntariado, né? O voluntariar realmente com responsabilidade e commitment, né? Que a gente chama aqui em inglês, e o que você faz como se fosse um favor, como se fosse algo, né, que não fosse. E eu acho que não tem a pessoa que mais se beneficia é aquela que está voluntariando.
Primeiro que você está doando eu acho que o mais importante bem que o indivíduo tem, que é o tempo, né? Que é o tempo. Entendeu? E a gente sempre se beneficia em voluntariando e ajudando a comunidade. Eu sempre fiz isso, é uma coisa que eu gosto, é minha paixão, eu adoro, eu sempre participei de várias associações, e eu vejo que você recebe, né? Gentileza gera gentileza. Exato, né? É isso aí. Excelente. Gente, muito obrigado. Vocês são, para mim, também referências, né? Por isso que eu os convidei para estar aqui hoje. Obrigado. Poder falar com a nossa audiência. Esse é um vídeo que a gente faz anualmente, quem sabe a gente não fala de novo no ano que vem, a respeito das perspectivas. Foi um episódio, né? Você que nos segue um pouco mais longo, mas olha quantas informações ricas nós tivemos aqui hoje. Posso aproveitar para parabenizar, eu acho que eu sou a única mulher brasileira aqui nesse vídeo, então foi um prazer e foi uma honra ser representante da mulher brasileira profissional aqui nos Estados Unidos. Então, muito obrigada pela essa oportunidade. Imagina. E parabenizar todas as mulheres brasileiras que trabalham, profissionais aqui nos Estados Unidos que batalharam e conquistaram sua posição aí no mercado, né, americano. Legal. Eu também, Antônio, eu queria fazer um remarque final, só parabenizar você, porque eu acho que o que você e o Zeno construíram ao longo desse período, até que a gente é amigo, mas que eu já vim acompanhando, é extremamente... E eu percebo que alguns dos seus seguidores viraram meus seguidores, e a gente está transformando a vida das pessoas, né? E eu acho que quando você tem a capacidade de influenciar positivamente a vida da pessoa, é muito legal. E a gente está fazendo isso voluntariamente, né? Porque o canal do Antônio é um canal voluntário também. Então, parabéns, porque eu acho que vocês estão conseguindo trazer conteúdo de qualidade, com gente boa, para a gente trocar ideia, e as pessoas estão dando isso de volta. Então, espero que o Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos continue forte em 2019. Tem o nosso apoio. E eu acho que, enfim, e com o uso de tecnologia, tudo isso cada vez fica mais fácil, porque acho que esse é o grande momento. Então, parabéns para você, pelo Zeno. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Portas abertas sempre, estou sempre à disposição. Tá bom? Obrigado, Antônio. Obrigado a todos. E você que nos segue, obrigado por o seu tempo aí, de assistir tudo isso até o final. Se você chegou até aqui, né, eu agradeço. Então, fique com a gente aí no canal. Um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.